Olá, pessoal! Antes de começar nossa jornada relaxante pela história, me conta, por favor, a que horas você está me ouvindo. E se gostar dessa aventura, não se esquece de deixar o like e se inscrever. Mas vamos lá. Você já parou para pensar na jornada do pão, aquele alimento tão simples e presente em nossas mesas através dos séculos? Mais especificamente, na Roma antiga, a cada amanhecer, uma coreografia silenciosa e monumental se desenrolava para garantir que o pão diário estivesse pronto. Era um ciclo de preparo infinito, um testemunho da engenhosidade e da resiliência de uma civilização. Imagine-se caminhando pelas ruas de Roma antes mesmo do sol se erguer por completo. O ar ainda fresco da madrugada começa a ser preenchido por um aroma familiar, um cheiro que atravessa o tempo e as culturas, o do pão recém-assado. Este não era um luxo, mas a base da alimentação de milhões. Para os romanos, o pão era vida, era sustento, era a promessa de um novo dia. Mas como esse alimento essencial chegava à mesa de cada cidadão, do mais humilde ao mais poderoso? A história do pão romano começa muito antes da massa ser sequer misturada. Ela se inicia nos vastos campos de trigo, distantes dali. Os grãos, que alimentavam a imensa população da capital do império, vinham de terras férteis por todo o Mediterrâneo. As ricas planícies do Egito, o celeiro da Sicília, as vastas extensões do norte da África. Eram jornadas longas e perigosas, por terra e por mar, enfrentando tempestades, piratas e as dificuldades logísticas de transportar toneladas de cereais. Cada grão, uma promessa de vida, era cuidadosamente armazenado em gigantescos armazéns públicos, os orrea, verdadeiros tesouros da cidade. O desafio de alimentar Roma era tão grande que o governo imperial criou um sistema complexo e vital, a annona, responsável por garantir o suprimento contínuo de grãos. Era uma preocupação constante, uma linha tênue entre a ordem social e o caos. Se o trigo falhasse, a fome e a revolta poderiam se espalhar como fogo. Assim, o suprimento de grãos era uma prioridade máxima, mais importante do que qualquer conquista militar ou obra arquitetônica. Uma vez que o trigo chegava à cidade, a próxima etapa crucial era transformá-lo em farinha. Nas primeiras eras de Roma, essa era uma tarefa doméstica. As matronas romanas ou suas escravas passavam horas moendo os grãos em pilões e morteiros, um trabalho extenuante e repetitivo. O som rítmico do impacto das pedras ecoava pelas casas, um prelúdio para o pão que viria. Mas, com o crescimento explosivo da cidade, o pão deixou de ser uma produção puramente familiar e se tornou uma indústria. Surgiram então os pistrina, as padarias públicas. Nelas, o processo de moagem era mais eficiente, embora ainda árduo. A invenção da mó rotativa, a mola-azinaria, revolucionou a produção. Essas mós eram compostas por duas pedras cônicas, uma fixa e outra giratória, movidas por animais, geralmente burros ou mulas, ou por escravos. Imagine o cenário: o cheiro de suor e grãos, o ruído constante e monótono das pedras moendo, a poeira de farinha no ar cobrindo tudo e todos. Era um trabalho pesado, mas essencial. Os moinhos muitas vezes ficavam no mesmo local da padaria, garantindo que a farinha estivesse o mais fresca possível. Os padeiros ou pistores eram figuras respeitadas e organizadas em guildas
verdadeiras associações profissionais que zelavam pela qualidade e pela regulamentação do ofício. Muitos deles eram libertos, ex-escravos que haviam conquistado sua liberdade e encontrado uma profissão vital e lucrativa. O mais famoso exemplo talvez seja o túmulo de Eurizáces, um padeiro liberto que se tornou rico e poderoso e que mandou construir um monumento em sua homenagem com representações de seu trabalho, incluindo os processos de moagem e panificação. Com a farinha pronta, começava a arte da panificação em si. A receita básica do pão romano era surpreendentemente simples: farinha, água, sal e levedura. A levedura, geralmente, era um pedaço de massa azeda guardada do dia anterior. Um fermento natural que dava ao pão seu sabor característico e sua textura. Essa prática de alimentar a massa-mãe, mantendo-a viva por gerações, é um elo direto com as tradições de panificação artesanal que vemos até hoje. A massa era, então, amassada. No início, isso era feito manualmente, mas para grandes volumes, os romanos desenvolveram uma espécie de misturador mecânico, uma batedeira primitiva, acionada por força animal ou humana, que facilitava a mistura e o amassamento da massa. Era um trabalho que exigia força e paciência para desenvolver o glúten e garantir a elasticidade perfeita. Após o amassamento, a massa era deixada para levedar, crescendo lentamente em cestos de vime ou sobre tábuas de madeira. O tempo e a temperatura eram cruciais para o sucesso do processo. O aroma doce e ácido da fermentação começava a se espalhar, misturando-se aos outros cheiros da padaria. Finalmente, a massa era moldada. O pão mais comum em Roma era o panis quadratus, um pão redondo que era cortado em 8 pedaços antes de assar, facilitando sua partição e consumo. Era um pão denso, rústico, feito para ser fatiado e servido com outros alimentos como azeitonas, queijo e vinho. Os fornos eram o coração da padaria. Grandes estruturas de tijolo e pedra aquecidas a lenha, que exalavam um calor intenso e inebriante. Os padeiros deslizavam as massas para dentro desses fornos incandescentes usando longas pás de madeira. O som do crepitar da lenha, o calor escaldante, a visão da massa que ganhava cor e crocância. Tudo isso fazia parte da magia da panificação. E o cheiro? Ah, o cheiro do pão assando, preenchendo as ruas, um convite irresistível que despertava o apetite. Havia uma grande variedade de pães em Roma, refletindo a diversidade social. O pão mais fino, branco e feito com farinha mais purificada era reservado para os ricos e a elite. Já o pão mais escuro e integral, feito com farinha menos refinada, era o alimento básico das classes mais baixas e dos soldados. Mas não se limitavam ao pão simples. Havia pães com mel, com azeite, com especiarias, com queijo, pães para festas e para rituais, cada um com sua própria história e significado. O pão não era apenas alimento, era um instrumento de controle social. As frumentationes, as distribuições gratuitas de trigo ou pão para a população mais pobre, eram uma ferramenta fundamental para manter a paz e a ordem na cidade. Era a famosa política de pão e circo, um meio de garantir a subsistência e o entretenimento para as massas. Assim, o ciclo se completava. O pão, assado e quentinho, era distribuído
vendido ou consumido nas casas, nas tavernas, nos mercados. Era o alimento que nutria os soldados nas fronteiras do império, os senadores em seus debates, os escravos em seu trabalho árduo e as famílias em seus lares. Era o símbolo da abundância, da civilização, da vida, o preparo infinito do pão. Na Roma Antiga é uma metáfora poderosa para a própria vida romana, uma cadeia ininterrupta de trabalho, logística, organização e inovação. Desde o plantio nas terras distantes até o último pedaço consumido, cada etapa era essencial e interligada. Era um esforço coletivo, uma dança constante entre a natureza, a tecnologia e o trabalho humano, tudo para garantir que o alimento mais fundamental estivesse sempre presente. Pense por um momento na dedicação, na repetição, na arte e na ciência que estavam por trás de cada fatia de pão que os romanos comiam. Não era apenas um alimento, era a personificação de seu império, de sua capacidade de nutrir e sustentar uma das maiores civilizações da história. E enquanto você saboreia seu pão hoje, talvez possa sentir um eco distante daquele cheiro, daquele trabalho e daquela história que o pão romano tão silenciosamente nos conta. É um legado delicioso e verdadeiramente eterno. Mas agora, indo para um outro campo, você já parou para pensar na jornada de cada palavra que chega até você? Em um tempo não tão distante, antes das impressoras e dos teclados, cada letra era uma conquista e a preservação do conhecimento uma tarefa monumental, muitas vezes exaustiva. Feche os olhos por um instante e imagine um mundo onde o conhecimento não era distribuído em segundos, com um simples clique. Um mundo onde cada livro, cada documento, cada poema, cada tratado filosófico era uma obra de arte forjada com suor, paciência e a ininterrupta dedicação de mãos humanas. Mergulhemos juntos nesse passado, onde a luz da sabedoria era mantida acesa por uma figura muitas vezes esquecida, o escravo copista. Não se engane, a imagem do monge escriba, curvado sobre a sua mesa no silêncio de um mosteiro, é apenas uma parte dessa vasta tapeçaria histórica. Muito antes e também durante o período medieval, em impérios como o romano ou em outros contextos culturais, existiram aqueles cuja liberdade era tão escassa quanto o tempo que lhes restava para o descanso. Eram os copistas, muitos deles escravos dedicados à árdua e incessante tarefa de transcrever. Seus dias não começavam com o canto dos pássaros, mas com o eco distante de uma ordem, um chamado ríspido que quebrava a frágil barreira da madrugada. Antes mesmo que o sol ousasse espiar o horizonte, o escravo copista já estava de pé, seu corpo ainda pesado pelo cansaço do dia anterior, seus olhos ardendo pela escassez de sono. O frio da manhã mordia a pele, e a única fonte de calor era a antecipação de mais um dia idêntico ao anterior, e a muitos que viriam. O scriptorium, ou o canto designado na casa de seu senhor, era o seu universo. Um espaço austero, muitas vezes mal iluminado, onde a disciplina era a lei e o silêncio, a única companhia. Não havia tempo para divagações. A primeira tarefa era a preparação meticulosa. O pergaminho, uma pele de animal tratada com esmero, aguardava, liso e pálido, a tinta que lhe daria a vida. As penas, geralmente de ganso, eram cuidadosamente aparadas,
suas pontas afiadas para garantir a precisão de cada traço. A tinta, preparada a partir de fuligem, goma arábica e água, era um líquido precioso e sua consistência um segredo transmitido de geração em geração. Então, começava a jornada. O escravo copista se sentava à sua mesa, muitas vezes sem encosto, a postura curvada, os olhos fixos no exemplar que deveria ser replicado. A luz fraca da lamparina a óleo ou a luz natural que lentamente invadia o ambiente era a sua búblia. O raspar suave da pena sobre o pergaminho, um som quase inaudível que se tornava a sinfonia de suas vidas, pontuava as horas. Cada letra, cada palavra era transposta com uma precisão quase sobrenatural. Um erro, por menor que fosse, poderia significar horas de retrabalho ou, pior ainda, um castigo severo. A monotonia do trabalho era uma prova de resistência mental. Linha após linha, página após página, a mente do copista seguia um ritmo hipnótico, ditado pelo texto. Havia pouco espaço para a criatividade, para a interpretação. Sua missão era a fidelidade, a replicação exata. Imaginar os pensamentos que percorriam a mente desses homens e mulheres enquanto copiavam obras de filosofia, história ou até mesmo poesia é um exercício fascinante. Seriam eles capazes de absorver o conhecimento que passava por suas mãos, ou a exaustão obscurecia qualquer vislumbre de compreensão? A rotina era implacável. As horas se estendiam e o corpo respondia com queixas silenciosas. Os olhos, os primeiros a sucumbir, ardiam e embaçavam, lutando para manter o foco nas letras minúsculas. A coluna vertebral se curvava sob o peso da postura constante e os músculos do pescoço e dos ombros se transformavam em nós de dor. As mãos, essas ferramentas essenciais, sofriam calos, cãibras e a dor persistente da pena agarrada por horas a fio. As articulações dos dedos, inchadas e rígidas, testemunhavam a passagem ininterrupta do tempo sobre o pergaminho. E quando a noite caía, trazendo consigo a escuridão e o frio mais intenso, o trabalho não cessava. A luz do dia era substituída pela oscilante chama de velas ou lamparinas, lançando sombras dançantes sobre as paredes e sobre os rostos exaustos. A penumbra adicionava uma camada extra de dificuldade à tarefa, exigindo ainda mais dos olhos já fatigados. O sono era um inimigo constante, uma tentação doce e perigosa. Lutar contra ele era uma batalha diária, uma guerra silenciosa, travada entre a vontade e o corpo que clamava por descanso. Muitas vezes a única maneira de se manter acordado era a dor. Beliscões, esfregar os olhos com força, ou mesmo um pequeno cutucão daquele que o supervisionava. O silêncio era quebrado apenas pelo raspar da pena e, talvez, pelo rangido da madeira da mesa sob o peso do copista. O mundo exterior parecia não existir. Não havia família, não havia amigos, apenas a tarefa incessante de transcrever. A alimentação era escassa e monótona, apenas o suficiente para manter o corpo funcionando, mas não para revigorá-lo. As refeições eram rápidas, engolidas em meio ao cansaço, sem tempo para desfrutar ou para uma pausa real. E depois, era de volta à mesa, de volta ao pergaminho, de volta à pena. A vida de um escravo copista era uma existência de privação e sacrifício. Não havia glória, não havia reconhecimento público por seu trabalho. Os livros que produziam levavam o nome do autor
ou do senhor que os encomendava, nunca o do humilde escriba cujas mãos deram forma a cada letra. Eram peças anônimas em uma engrenagem gigantesca, mas sem as quais o conhecimento do mundo antigo teria se perdido nas areias do tempo. Pense na magnitude disso. Milhares de textos, de tratados médicos a peças teatrais, de códigos de leis a epopeias, foram salvos da obliteração graças a essas figuras anônimas que trabalharam sob condições desumanas, transcrevendo até o amanhecer e depois continuando a transcrever até o anoitecer, dia após dia, ano após ano. Suas vidas eram um tributo silencioso à persistência do espírito humano e à sede insaciável por preservar o legado de uma civilização. Cada página que tocavam, cada palavra que pacientemente reproduziam, era um elo com o passado, uma ponte para o futuro. Eles eram os guardiões de um tesouro que sequer podiam desfrutar plenamente. A exaustão era a sua constante companheira e o silêncio o seu confidente. Mas através de sua resiliência, eles garantiram que as vozes de Platão, de Virgílio, de Ptolomeu e de tantos outros quisessem ser ouvidas por gerações futuras. Na próxima vez que você segurar um livro ou ler algo em uma tela, reserve um momento para contemplar a incrível jornada da palavra. Pense nos escravos copistas, cujas vidas foram consumidas pela luz fraca de uma lamparina, pelo raspar da pena, pelo silêncio da noite e pela inabalável dedicação de transcrever até o amanhecer, para que o conhecimento pudesse florescer e se perpetuar desafiando as barreiras do tempo e da memória. Sua história é um lembrete tocante do preço da preservação do saber e da força silenciosa daqueles que, por trás das cortinas da história, moldaram o nosso mundo. Vamos tomar agora uma outra estrada, literalmente. Você sabia que, sob cada milha de estrada romana, não repousam apenas pedras milenares, mas também as histórias silenciosas de incontáveis vidas? Imagine o chão que pisamos, aparentemente sólido e inerte, guardando em sua estrutura a respiração, o suor e o próprio sono eterno daqueles que o construíram. Hoje, vamos embarcar numa jornada tranquila, uma viagem através do tempo, para desvendar os segredos da construção de uma estrada romana. Não apenas como uma proeza de engenharia, mas como um monumento à resiliência humana, à disciplina e, inevitavelmente, ao sacrifício. Prepare-se para uma história onde cada pedra tem uma voz e onde o silêncio do passado sussurra a verdade sobre o seu custo. As estradas romanas não eram meros caminhos. Eram as veias pulsantes de um império vasto e ambicioso. Elas conectavam cidades, fortalezas e postos avançados, permitindo o movimento rápido de legiões, o fluxo constante de bens e a disseminação de ideias e da cultura romana por todo o mundo conhecido. Sem elas, o império, tal como o conhecemos, jamais teria alcançado sua magnificência. Pense nelas como a espinha dorsal de uma civilização projetadas para durar, para resistir ao tempo e aos elementos. E duraram, de fato. Muitas se mantêm firmes até hoje, testemunhas pétreas de um poder que se desvaneceu. Mas por trás de cada milha reta e cada ponte imponente, havia um processo árduo, uma orquestra de trabalho pesado e um tributo humano inimaginável.
Não eram máquinas que moviam toneladas de terra e rocha, mas braços, ombros e as próprias vidas de homens. O primeiro passo era sempre a visão. Os agrimensores romanos, com suas groma, um engenhoso instrumento para traçar linhas retas, e suas descempeda, varas de 10 pés para medir distâncias, eram os artistas que pintavam a linha da estrada sobre a paisagem. Eles buscavam a rota mais direta, a inclinação mais suave, a travessia mais segura. Era um trabalho de precisão, de paciência, de leitura da terra, onde a visão encontrava obstáculos intransponíveis, como montanhas ou rios largos. A engenhosidade romana entrava em ação com túneis e pontes colossais que desafiavam a natureza. Imagine o silêncio da manhã, quebrado apenas pelo vento, enquanto esses homens traçavam o futuro com cordas e estacas, decidindo o destino de paisagens e, sem saber, de vidas. Com a rota definida, iniciava-se o trabalho mais brutal. A preparação do terreno. Florestas inteiras eram derrubadas, rochas maciças eram partidas, pântanos drenados. Era uma transformação radical da paisagem, um ato de vontade humana sobre a natureza. Cada árvore cortada, cada raiz arrancada, cada pedra rolada falava do esforço colossal que estava por vir. E isso era apenas o começo. Depois da limpeza, vinha a escavação. Uma vala profunda era aberta, o sulco onde a estrada nasceria. Sua profundidade variava, mas muitas vezes chegava a mais de 1 metro, expondo as entranhas da terra. Essa vala não era apenas um buraco, era a fundação, o alicerce sobre o qual o império se ergueria. A terra e o cascalho eram removidos com pás simples, cestos e a força bruta de centenas, às vezes milhares de homens. O sol castigante, a poeira sufocante, o cansaço que se acumulava dia após dia. Para muitos, esse era o primeiro contato com o sono eterno, não um descanso, mas uma exaustão que parecia sugar a alma. A construção da estrada em si era um processo de camadas, meticulosamente planejado e executado. A primeira camada, conhecida como statumen, consistia em grandes pedras do tamanho de um punho ou até maiores, assentadas diretamente no fundo da vala. Elas eram dispostas com cuidado, criando uma base sólida e drenante. O som das pedras sendo lançadas, o baque, surdo ao se assentarem, o eco do trabalho repetitivo. Cada pedra era um peso, um desafio físico, um pedaço da montanha que estava sendo domesticado pela mão do homem. Sobre o statumen vinha o rudus, uma camada de cascalho menor, seixos e areia, muitas vezes misturada com cal para criar uma espécie de concreto primitivo. Essa camada era compactada com pilões pesados, um trabalho monótono e exaustivo que exigia ritmo e coordenação. O som do batimento dos pilões ecoava pela paisagem, uma batida constante que marcava o tempo do trabalho. Era a coesão começando a tomar forma, a união dos elementos para criar algo maior do que a soma de suas partes. A seguir, vinha o núcleus, a camada mais importante para a durabilidade da estrada. Era uma mistura de cascalho fino, areia e cal, que formava uma espécie de concreto mais refinado ou uma argamassa resistente. Essa camada era cuidadosamente nivelada e compactada, criando uma superfície lisa e densa. Era o coração da estrada, a camada que garantia sua estabilidade e resistência ao longo dos séculos. O suor que escorria dos rostos,
O pó que se levantava a cada compactação misturava-se à argamassa, tornando-se parte dela. Literalmente, a vida dos construtores era infundida na própria estrutura. Finalmente, a camada superior, o summa crusta, ou pavimentum. Esta era a superfície visível da estrada, feita de grandes blocos de pedra, geralmente basalto ou granito, meticulosamente cortados e encaixados. Essas pedras eram tão bem ajustadas que a superfície ficava quase sem emendas, permitindo uma rolagem suave para as carruagens e uma caminhada firme para os pedestres. O trabalho de corte e encaixe exigia habilidade e paciência. Cada bloco era pesado, cada ajuste era preciso. Era a coroação da obra, a parte que testemunharia o tráfego do império por gerações. Eram as mãos dos artesãos, dos pedreiros, moldando a face da eternidade. Ao longo das estradas, valas de drenagem eram cavadas para desviar a água da chuva. Marcos miliários eram erguidos para indicar as distâncias e, em intervalos regulares, mansiones e mutationes, estações de descanso e troca de cavalos, eram construídas, transformando a estrada em uma infraestrutura completa. Mas quem eram os construtores dessas maravilhas? A força de trabalho era vasta e variada. As legiões romanas, notáveis não apenas por sua disciplina militar, mas também por suas habilidades de engenharia, eram frequentemente os arquitetos e supervisores e muitas vezes os próprios executores do trabalho pesado. Eles eram treinados para construir acampamentos fortificados, pontes e, claro, estradas. Para eles, era parte do serviço, uma extensão de seu dever para com Roma. No entanto, a maior parte do trabalho braçal era realizada por uma força de trabalho menos visível e, em grande parte, esquecida. Os escravos e as populações locais conscritas, homens e mulheres de povos conquistados, prisioneiros de guerra ou simplesmente camponeses que viviam nas proximidades, eram forçados a participar da construção. Para eles não havia glória, apenas a dor do trabalho, a privação e a constante ameaça da punição. Imagine a cena: centenas, talvez milhares, de homens trabalhando sob o sol escaldante ou na frieza cortante do inverno. O ar denso com poeira, o cheiro de suor e terra molhada, o som constante de martelos contra pedra, o arrastar de rochas, os gritos de comando e talvez os gemidos de exaustão. A vida nas construções era brutal. Acidentes eram comuns, pedras que rolavam, ferramentas que falhavam, quedas de altura. Doenças se espalhavam rapidamente em acampamentos superlotados e insalubres. A desnutrição e a exaustão eram inimigos constantes. Para muitos, a construção da estrada era, de fato, uma sentença de morte. Suas vidas eram consumidas pelo esforço. Seus corpos se rendiam à dureza implacável do trabalho. Não havia túmulos marcados para esses anônimos, nenhuma lápide para contar suas histórias. Seus ossos, talvez, foram enterrados em valas comuns, nas proximidades da estrada, ou talvez, metaforicamente, seus espíritos foram absorvidos pela própria terra que moldavam. O sono eterno para eles não era um descanso pacífico em um leito, mas o silêncio da morte, sob o peso de um império. E é aqui que o tema, pedra por pedra, o sono eterno, ganha sua profundidade. Cada pedra, cada camada dessas estradas milenares carrega em si a memória, a energia,
e o sacrifício de vidas humanas. Aqueles que tombaram durante a construção não foram enterrados perto da estrada, mas, de certa forma, tornaram-se parte dela. Seu suor, seu sangue, sua força vital foram infundidos na argamassa, no cascalho e nas pedras que formam o caminho. Quando caminhamos sobre uma antiga estrada romana hoje, não estamos apenas pisando em uma superfície histórica. Estamos pisando sobre o legado de incontáveis vidas. É um monumento não apenas à engenharia romana, mas à capacidade humana de suportar, de construir e de se sacrificar por algo maior, ou para muitos por algo imposto. As estradas romanas são um testemunho silencioso da grandiosidade e da brutalidade da história. Elas nos lembram que toda grande conquista humana tem um custo e que, por trás das pedras polidas e da engenharia impecável, existe uma tapeçaria de vidas que foram tecidas na própria estrutura do tempo. Da próxima vez que vir uma imagem ou um vestígio de uma estrada romana, pare por um instante. Feche os olhos e tente ouvir os sussurros do passado. Sinta o peso de cada pedra e reconheça o sono eterno que repousa, silencioso e profundo, sob seus pés. É uma história de poder, de engenhosidade, mas acima de tudo uma história da tenacidade e do sacrifício humano, gravada em pedra para toda a eternidade. Agora vamos navegar ainda mais para dentro do universo da Roma antiga. Já parou para imaginar a jornada silenciosa e incessante de uma gota d'água, desde as profundezas da terra até as mãos sedentas de uma civilização antiga? É uma história de engenhosidade, de perseverança e de uma beleza que transcende o tempo. Hoje convido você a embarcar em uma viagem tranquila, seguindo o fluxo constante da água pelos majestosos aquedutos romanos, uma maravilha que sustentou um império e moldou a vida de milhões. Permita-se ser levado por essa correnteza de conhecimento em um ritmo calmo e contemplativo. No coração do Império Romano, a vida pulsava com uma intensidade que exigia um recurso essencial: a água. Roma, a cidade eterna, não era apenas um aglomerado de construções grandiosas. Era um centro de inovação, de comércio, de cultura e, acima de tudo, de gente. Milhões de almas habitavam suas ruas movimentadas, seus mercados vibrantes e seus imponentes edifícios. Para sustentar essa metrópole em constante crescimento, a água era mais do que uma necessidade. Era a própria artéria que mantinha a vida fluindo. Sem ela, os banhos públicos, os teatros, as casas e até mesmo a higiene básica seriam impossíveis. A sede de um império não se saciava com poucas gotas, exigia um rio que corresse através de suas veias de pedra. E assim, em resposta a essa demanda vital, surgiu uma das mais notáveis façanhas da engenharia antiga: os aquedutos. Quando falamos em aquedutos romanos, a imagem que muitas vezes nos vem à mente são os arcos imponentes que se estendem pelo horizonte, uma série de pontes elegantes que desafiam a gravidade e o tempo. No entanto, esses arcos são apenas a parte mais visível de um sistema muito mais complexo e vasto, uma teia intrincada de canais que se estendia por dezenas, por vezes centenas, de quilômetros. A verdadeira genialidade dos romanos residia em sua compreensão profunda dos princípios da gravidade e da inclinação
utilizando-os para orquestrar uma jornada hídrica quase mágica. A jornada de cada gota d'água começava muito antes de alcançar as cidades em fontes puras e intocadas, em nascentes cristalinas escondidas nas montanhas distantes, ou em rios serenos que serpentinavam por vales verdejantes. Os engenheiros, romanos com uma sabedoria que nos surpreende até hoje, não escolhiam qualquer fonte. Eles buscavam as águas mais límpidas, as mais puras, aquelas que garantiam não apenas abundância, mas também salubridade. A escolha do local era meticulosa, uma verdadeira arte de observação e medição. Uma vez selecionada a fonte, a água era cuidadosamente capturada em reservatórios de captação, onde suas impurezas mais grosseiras podiam se assentar, em um processo natural de purificação, antes de iniciar sua longa e metódica caminhada. A construção desses gigantes de pedra e argamassa era uma epopeia por si só. Os romanos não tinham as máquinas modernas, mas possuíam uma força de trabalho inesgotável, uma disciplina exemplar e um conhecimento prático que beirava a perfeição. Milhares de homens, entre soldados, escravos e trabalhadores livres, uniram seus esforços para talhar a pedra, moldar o concreto, que eles chamavam de opus caementicium, e assentar tijolo por tijolo. O desafio era monumental. Túneis tinham que ser escavados através de montanhas rochosas, canais subterrâneos serpenteavam sob a paisagem e pontes colossais eram erguidas para transpor vales profundos. A precisão era fundamental. Para manter o fluxo constante da água, o declive do canal deveria ser quase imperceptível, uma inclinação suave e contínua que permitisse à gravidade fazer seu trabalho sem acelerar demais a água ou permitir que ela estagnasse. Os engenheiros romanos usavam instrumentos como o chorobates, uma espécie de régua de nível, e a dioptra, um aparelho de nivelamento, para garantir que a inclinação fosse perfeita, muitas vezes de apenas alguns centímetros por quilômetro. Essa atenção meticulosa aos detalhes é o que permitiu que esses sistemas funcionassem ininterruptamente por séculos. Entre os muitos aquedutos que pontilhavam a paisagem romana, alguns se destacam por sua grandiosidade e importância. O Aqua Appia, o primeiro deles, construído no século IV a.C., era em sua maioria subterrâneo, uma veia oculta que trazia vida para a cidade. Mais tarde, vieram o Aqua Marcia, famoso por sua água fresca e pura, que era altamente valorizada, e o Aqua Claudia e o Anio Novus, verdadeiros colossos de pedra, cujos arcos ainda hoje se impõem na paisagem, testemunhas silenciosas de uma era de ouro da engenharia. Cada um desses aquedutos tinha sua própria personalidade, sua própria rota sinuosa, mas todos serviam ao mesmo propósito: levar a água até o coração de Roma. Dentro do aqueduto, a água deslizava suavemente pelo specus, o canal interno. Este canal era muitas vezes revestido com um tipo de argamassa impermeável, o opus signinum, para evitar vazamentos e proteger a pureza da água. A jornada era, em si, um ato de conservação. A água, protegida do sol e da contaminação externa, mantinha sua temperatura e sua qualidade. No entanto, mesmo com todo esse cuidado, a manutenção era uma tarefa contínua. Equipes de trabalhadores eram encarregadas de inspecionar os canais, remover depósitos de minerais que se acumulavam ao longo do tempo
e reparar quaisquer danos. Era um trabalho incessante, garantindo que o fluxo, uma vez iniciado, jamais cessasse. Ao atingir os limites da cidade, a água não era simplesmente despejada. Ela era distribuída com uma inteligência notável através de estruturas chamadas castela, ou caixas d'água de distribuição. Essas caixas atuavam como centros de controle, de onde a água era então direcionada para diferentes partes da cidade através de uma complexa rede de tubulações, em grande parte feitas de chumbo, o plumbum, de onde deriva a palavra encanamento. Dessa rede, a água fluía para uma miríade de destinos. Os majestosos banhos públicos, as thermae, onde cidadãos de todas as classes sociais se reuniam para higiene, lazer e socialização, eram abastecidos com uma abundância inimaginável de água quente e fria. As fontes públicas, as ninfaea, adornavam praças e ruas, oferecendo água fresca e limpa para todos. Casas particulares de cidadãos abastados também tinham seu próprio abastecimento, um luxo que marcava seu status. E, claro, a água era essencial para a higiene urbana, fluindo através dos latrões públicos e ajudando a limpar as ruas, um sistema de saneamento que estava muito à frente de seu tempo. O excesso de água, um conceito que hoje nos parece extravagante, era intencional e vital, garantindo a constante lavagem e renovação do sistema. O impacto dos aquedutos na vida romana foi profundo e multifacetado. Eles não apenas sustentaram uma população massiva, mas também elevaram o padrão de vida a níveis sem precedentes. A disponibilidade de água limpa e abundante melhorou a saúde pública, reduzindo a incidência de doenças. Os banhos alimentados pelos aquedutos tornaram-se centros sociais e culturais, locais de relaxamento, exercício e discussão. A própria cidade de Roma, com suas fontes jorrando e suas termas fumegantes, tornou-se um símbolo de poder, de sofisticação e de uma civilização que dominava a natureza para servir às suas necessidades. Os aquedutos eram mais do que meras estruturas de engenharia. Eram monumentos à ambição humana e ao domínio do ambiente. Hoje, séculos após o declínio do Império Romano, muitos desses aquedutos ainda estão de pé, uma prova eloquente da durabilidade e da genialidade de seus construtores. Alguns deles, surpreendentemente, ainda transportam água, servindo a comunidades modernas, uma continuidade que nos conecta diretamente com o passado. Eles são uma lição viva sobre a importância da infraestrutura, da resiliência e da capacidade de planejar para as gerações futuras. O legado dos aquedutos romanos não reside apenas em suas impressionantes ruínas, mas na influência duradoura que tiveram na engenharia civil e na concepção de cidades ao redor do mundo. Ao final desta jornada imaginária, permita que a imagem da água fluindo suavemente pelos antigos canais se instale em sua mente. É um lembrete da persistência da natureza e da engenhosidade do espírito humano. A calma jornada da água pelos aquedutos romanos não é apenas uma história de tubos e arcos, mas uma narrativa de vida, de progresso e de uma beleza que flui, constante, através do tempo e do espaço, convidando-nos à contemplação e ao reconhecimento da profunda conexão entre o homem e seu ambiente. Que essa corrente de reflexão permaneça com você, serenamente,
como o fluxo de um rio milenar. Agora vamos navegar ainda mais para dentro do universo da Roma antiga. Já parou para imaginar a jornada silenciosa e incessante de uma gota d'água, desde as profundezas da terra até as mãos sedentas de uma civilização antiga? É uma história de engenhosidade, de perseverança e de uma beleza que transcende o tempo. Hoje, convido você a embarcar em uma viagem tranquila, seguindo o fluxo constante da água pelos majestosos aquedutos romanos, uma maravilha que sustentou um império e moldou a vida de milhões. Permita-se ser levado por essa correnteza de conhecimento em um ritmo calmo e contemplativo. No coração do Império Romano, a vida pulsava com uma intensidade que exigia um recurso essencial: a água. Roma, a cidade eterna, não era apenas um aglomerado de construções grandiosas. Era um centro de inovação, de comércio, de cultura e, acima de tudo, de gente. Milhões de almas habitavam suas ruas movimentadas, seus mercados vibrantes e seus imponentes edifícios. Para sustentar essa metrópole em constante crescimento, a água era mais do que uma necessidade. Era a própria artéria que mantinha a vida fluindo. Sem ela, os banhos públicos, os teatros, as casas e até mesmo a higiene básica seriam impossíveis. A sede de um império não se saciava com poucas gotas, exigia um rio que corresse através de suas veias de pedra. E assim, em resposta a essa demanda vital, surgiu uma das mais notáveis façanhas da engenharia antiga: os aquedutos. Quando falamos em aquedutos romanos, a imagem que muitas vezes nos vem à mente são os arcos imponentes que se estendem pelo horizonte, uma série de pontes elegantes que desafiam a gravidade e o tempo. No entanto, esses arcos são apenas a parte mais visível de um sistema muito mais complexo e vasto, uma teia intrincada de canais que se estendia por dezenas, por vezes centenas, de quilômetros. A verdadeira genialidade dos romanos residia em sua compreensão profunda dos princípios da gravidade e da inclinação, utilizando-os para orquestrar uma jornada hídrica quase mágica. A jornada de cada gota d'água começava muito antes de alcançar as cidades, em fontes puras e intocadas, em nascentes cristalinas escondidas nas montanhas distantes, ou em rios serenos que serpentinavam por vales verdejantes. Os engenheiros, romanos com uma sabedoria que nos surpreende até hoje, não escolhiam qualquer fonte. Eles buscavam as águas mais límpidas, as mais puras, aquelas que garantiam não apenas abundância, mas também salubridade. A escolha do local era meticulosa, uma verdadeira arte de observação e medição. Uma vez selecionada a fonte, a água era cuidadosamente capturada em reservatórios de captação, onde suas impurezas mais grosseiras podiam se assentar, em um processo natural de purificação, antes de iniciar sua longa e metódica caminhada. A construção desses gigantes de pedra e argamassa era uma epopeia por si só. Os romanos não tinham as máquinas modernas, mas possuíam uma força de trabalho inesgotável, uma disciplina exemplar e um conhecimento prático que beirava a perfeição. Milhares de homens, entre soldados, escravos e trabalhadores livres, uniram seus esforços para talhar a pedra, moldar o concreto, que eles chamavam de opus caementicium, e assentar tijolo por tijolo. O desafio era monumental.
Túneis tinham que ser escavados através de montanhas rochosas, canais subterrâneos serpenteavam sob a paisagem e pontes colossais eram erguidas para transpor vales profundos. A precisão era fundamental. Para manter o fluxo constante da água, o declive do canal deveria ser quase imperceptível, uma inclinação suave e contínua que permitisse à gravidade fazer seu trabalho sem acelerar demais a água ou permitir que ela estagnasse. Os engenheiros romanos usavam instrumentos como o chorobates, uma espécie de régua de nível, e a dioptra, um aparelho de nivelamento, para garantir que a inclinação fosse perfeita, muitas vezes de apenas alguns centímetros por quilômetro. Essa atenção meticulosa aos detalhes é o que permitiu que esses sistemas funcionassem ininterruptamente por séculos. Entre os muitos aquedutos que pontilhavam a paisagem romana, alguns se destacam por sua grandiosidade e importância. O Aqua Appia, o primeiro deles, construído no século IV a.C., era em sua maioria subterrâneo, uma veia oculta que trazia vida para a cidade. Mais tarde vieram o Aqua Marcia, famoso por sua água fresca e pura, que era altamente valorizada, e o Aqua Claudia e o Anio Novus, verdadeiros colossos de pedra, cujos arcos ainda hoje se impõem na paisagem, testemunhas silenciosas de uma era de ouro da engenharia. Cada um desses aquedutos tinha sua própria personalidade, sua própria rota sinuosa, mas todos serviam ao mesmo propósito: levar a água até o coração de Roma. Dentro do aqueduto, a água deslizava suavemente pelo Specus, o canal interno. Este canal era muitas vezes revestido com um tipo de argamassa impermeável, o opus signinum, para evitar vazamentos e proteger a pureza da água. A jornada era, em si, um ato de conservação. A água, protegida do sol e da contaminação externa, mantinha sua temperatura e sua qualidade. No entanto, mesmo com todo esse cuidado, a manutenção era uma tarefa contínua. Equipes de trabalhadores eram encarregadas de inspecionar os canais, remover depósitos de minerais que se acumulavam ao longo do tempo e reparar quaisquer danos. Era um trabalho incessante, garantindo que o fluxo, uma vez iniciado, jamais cessasse. Ao atingir os limites da cidade, a água não era simplesmente despejada. Ela era distribuída com uma inteligência notável através de estruturas chamadas castella, ou caixas d'água de distribuição. Essas caixas atuavam como centros de controle, de onde a água era então direcionada para diferentes partes da cidade através de uma complexa rede de tubulações, em grande parte feitas de chumbo, o plumbum, de onde deriva a palavra encanamento. Dessa rede, a água fluía para uma miríade de destinos. Os majestosos banhos públicos, as thermae, onde cidadãos de todas as classes sociais se reuniam para higiene, lazer e socialização, eram abastecidos com uma abundância inimaginável de água quente e fria. As fontes públicas, as ninfaea, adornavam praças e ruas, oferecendo água fresca e limpa para todos. Casas particulares de cidadãos abastados também tinham seu próprio abastecimento, um luxo que marcava seu status. E, claro, a água era essencial para a higiene urbana, fluindo através dos latrões públicos e ajudando a limpar as ruas, um sistema de saneamento que estava muito à frente de seu tempo. O excesso de água, um conceito que hoje nos parece extravagante,
era intencional e vital, garantindo a constante lavagem e renovação do sistema. O impacto dos aquedutos na vida romana foi profundo e multifacetado. Eles não apenas sustentaram uma população massiva, mas também elevaram o padrão de vida a níveis sem precedentes. A disponibilidade de água limpa e abundante melhorou a saúde pública, reduzindo a incidência de doenças. Os banhos alimentados pelos aquedutos tornaram-se centros sociais e culturais, locais de relaxamento, exercício e discussão. A própria cidade de Roma, com suas fontes jorrando e suas termas fumegantes, tornou-se um símbolo de poder, de sofisticação e de uma civilização que dominava a natureza para servir às suas necessidades. Os aquedutos eram mais do que meras estruturas de engenharia. Eram monumentos à ambição humana e ao domínio do ambiente. Hoje, séculos após o declínio do Império Romano, muitos desses aquedutos ainda estão de pé, uma prova eloquente da durabilidade e da genialidade de seus construtores. Alguns deles, surpreendentemente, ainda transportam água, servindo a comunidades modernas, uma continuidade que nos conecta diretamente com o passado. Eles são uma lição viva sobre a importância da infraestrutura, da resiliência e da capacidade de planejar para as gerações futuras. O legado dos aquedutos romanos não reside apenas em suas impressionantes ruínas, mas na influência duradoura que tiveram na engenharia civil e na concepção de cidades ao redor do mundo. Ao final desta jornada imaginária, permita que a imagem da água fluindo suavemente pelos antigos canais se instale em sua mente. É um lembrete da persistência da natureza e da engenhosidade do espírito humano. A calma jornada da água pelos aquedutos romanos não é apenas uma história de tubos e arcos, mas uma narrativa de vida, de progresso e de uma beleza que flui, constante, através do tempo e do espaço, convidando-nos à contemplação e ao reconhecimento da profunda conexão entre o homem e seu ambiente. Que essa corrente de reflexão permaneça com você, serenamente, como o fluxo de um rio milenar.